Deus abençoe, podem se retirar. Amém. Obrigado à família pela presença de vocês aqui, viu? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero, nesses próximos minutos, meditar baseado no seguinte tema: para cada tribulação, uma consolação. Para cada tribulação, uma consolação. O texto que será a base da nossa meditação está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 3 e seguintes. Você que me ouve em casa, para cada tribulação, uma consolação. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas, já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, por muitas pessoas, sejam dadas graças a nosso respeito pelo dom que nos foi concedido por meio de muitos. Senhor, abre a nossa mente à compreensão da Tua preciosa e bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Um dos hinos mais belos do cancioneiro evangélico foi escrito, a sua letra foi escrita no momento de muita dor. Dizem que uma das piores dores que uma pessoa pode sentir é a dor da perda de um filho. Deus me livre de vivê-la, mas quem já a viveu pode ratificar essa afirmação de que a dor da perda de um filho é algo inimaginável. E o hino a que me refiro brotou no momento de perda, não de um, mas de 4 filhas. Conta a história que a senhora Spafford, viajando, eu não me lembro se dos Estados Unidos para a Europa ou vice-versa, no meio da viagem, a embarcação naufragou,
poucas pessoas se salvaram, e entre essas poucas pessoas, ela foi uma dessas pessoas que tiveram sua vida poupada, mas ali no oceano, as filhas daquele casal perderam a vida. Diz a história que o senhor Spafford, então, foi encontrar-se com a sua esposa e pediu ao comandante da embarcação que dissesse mais ou menos, que o oceano é algo gigantesco, onde teria acontecido aquela tragédia. Em dado momento, ele foi convidado a olhar o oceano, onde talvez ali tivesse acontecido aquela tragédia. Ele então compôs uma letra, ele escreveu uma poesia que se tornou uma das mais belas canções. Se paz a mais doce me deres provar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Compor uma letra dessas numa situação tão difícil, só mesmo quem provou no meio da tribulação uma grande consolação. O texto que nós lemos está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e essa segunda carta de Paulo é a carta onde ele apresenta aos seus aquelas pessoas que a receberiam, a sua visão de ministério. Paulo estava enfrentando alguns entraves, algumas dificuldades com alguns membros na igreja de Corinto, o que o levou a fazer uma apologia do seu ministério, a dizer que ele era apóstolo segundo a vontade de Deus. Paulo estava enfrentando dificuldades de membros daquela igreja que, de alguma forma, tentavam roubar a alegria dele. Se você ler, por exemplo, o capítulo de número 2, do verso 5, ele chega a dizer assim: se alguém me entristeceu. Então, Paulo estava fazendo uma descrição de que o ministério dele era algo que vinha de Deus. Eu diria mesmo, irmãos, que qualquer pessoa que almeja liderança, seja liderança pastoral, seja liderança de uma célula, seja liderança de uma escola bíblica dominical, seja liderança em um dos muitos ministérios que nós temos na nossa igreja, em várias igrejas, a leitura da segunda epístola de Paulo aos Coríntios é leitura obrigatória, indispensável. Ele fala de lutas, ele fala dos frutos do seu ministério, ele fala da sua abnegação, da sua renúncia, bem como ele fala também dos riscos que o ministério sofre. E Paulo, ele está então dando essa palavra de encorajamento, essa palavra de defesa, essa palavra de autoridade, e ele inaugura esta epístola falando de tribulação e consolação. Eu quis dar o título à minha fala nessa noite, para cada tribulação uma consolação, porque na verdade, se nós lermos este trecho com mais detalhe, com mais atenção, haveremos de perceber que há cerca de 12 referências à tribulação, ou palavras sinônimas, ou palavras semelhantes. Ora Paulo fala em tribulação, ora ele fala em aflição, fala em padecimento, fala em estar agravado, fala em estar desesperado. Cerca de 12 vezes ele constrói, ele escreve, ele faz essa carta, ele coloca cerca de 12 vezes essa expressão que denota dor, angústia, tribulação. Mas também,
por cerca de 12 vezes, o apóstolo Paulo usa a referência de consolação, salvação, livramento e outras expressões que apontam para a mesma direção. Ou seja, para cada tribulação, uma consolação. Uma consolação. E eu quero então, nessa noite, pensar aqui, extrair do texto alguns pensamentos para a nossa edificação. Primeiro eu quero definir o que é tribulação. O que é tribulação? Hoje, às vezes a gente observa jocosamente algumas formas assim dos crentes se referirem a outra pessoa. Assim, sai de mim, seu atribulado, seu filho de Belial. Filho de Belial é encrenqueiro. Né? Então, há pessoas que dão uma roupagem bíblica, né? Filho de Belial, por favor, que ninguém ouse chamar outro aqui de filho de Belial, nem você que me ouve vem em casa. Seu atribulado. Mas você sabe o que é tribulação? Há pessoas que dizem assim, meu chefe está me perseguindo no trabalho, é uma tribulação. Será que isso é tribulação? Meu professor na faculdade toda hora procura me perturbar porque eu sou crente. Será que isso é tribulação? O que é tribulação? O sentido da palavra que aparece aqui no texto significa um peso, uma pressão colocada sobre uma pessoa. É como se fosse algo apertando o estômago da pessoa, provocando um desconforto, uma dor insuportável. É uma aflição. E Paulo, então, ele usa palavras sinônimas para descrever o que é tribulação. O que é tribulação? Ele fala aqui várias vezes. Padecemos, aflições. Então, tribulação é algo que provoca uma profunda angústia, uma profunda dor. Os estudiosos dizem que o órgão mais sensível às angústias é o estômago. O órgão onde uma pessoa angustiada, uma pessoa passando por uma grande tribulação, o órgão que primeiro é afetado, ou o órgão que manifesta, que expressa fisicamente aquilo que está no âmbito da psique, das emoções, é o estômago. Talvez aí nós até possamos entender, né, as gastrites, as úlceras, as dores estomacais, que às vezes eu mesmo tenho, porque a gente reproduz no corpo, a gente somatiza. Isso é da realidade humana, capacidade de somatizar, ou seja, de mostrar no corpo algo que não tem origem no corpo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que tribulação é um peso, é uma pressão colocada sobre uma pessoa e ela tem variadas formas, variadas maneiras de se manifestar. Segundo lugar, eu quero dizer que tribulação é inevitável. Nenhum de nós aqui, irmãos, amigos, aqueles que me ouvem em casa, nenhum de nós pode fugir de uma tribulação. A condição de viver nos coloca na possibilidade de nos depararmos, em algum momento da nossa caminhada, com uma tribulação, com uma angústia. Seja algo que aconteça diretamente conosco ou algo que aconteça com alguém que a gente ama. E às vezes algo que acontece com alguém que a gente ama dói mais do que algo que aconteça conosco. Quem é pai sabe disso. Quem é pai e vê um filho doente sabe disso. Então viver nos coloca invariavelmente diante da possibilidade de nos depararmos com uma tribulação. E muitas delas vêm de uma forma tão inesperada que nos deixa
perplexos. Não é verdade? Nos deixa perplexos. O apóstolo Paulo está aqui falando abundantemente sobre tribulação. No caso dele, ele conseguia identificar a origem da sua tribulação. Mas, ao mesmo tempo, ele não joga a luz na tribulação, ele não aumenta a tribulação, diminui a consolação. Não, senhor. Então, eu quero que você entenda isso. Talvez eu esteja falando aqui nessa noite, seja para você que está aqui nesse auditório, para você que me ouve em casa, que talvez esteja passando por uma indescritível tribulação. Uma tribulação que lhe tem roubado o sono, que lhe tem roubado o apetite, que lhe tem trazido uma preocupação tão grande, como é que eu vou resolver uma tribulação? Ela é inevitável. Inevitável. Ela vem para a pessoa que teme a Deus, mas vem para aquele que não teme. Ela vem para aquele que busca uma vida de retidão, para aquele que não a busca. Ele vem para quem frequenta uma igreja e para quem não frequenta. Ele vem para uma pessoa rica e também vem para uma pessoa pobre. Nesse momento em que o mundo inteiro é paralisado por uma doença, há algo que a gente vai aprendendo, como que a doença iguala todas as pessoas. Ah, eu sou rico, estou livre. Não, morre também. Morre também. Então, eu quero que você entenda, e a gente vai voltar para o texto, onde o apóstolo Paulo, ele apresenta para cada tribulação uma consolação. Eu acredito, irmãos, firmemente, amigos, que a palavra dessa noite, talvez ela tenha um direcionamento para algumas pessoas que precisam ouvir isso. Que a tribulação, ela é inevitável, mas em terceiro lugar, a tribulação é social. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a ela. Ninguém está livre. Ninguém está livre. Como eu disse, pode vir de muitas maneiras. Pode vir na forma de uma doença. Eu me lembro de um texto bíblico, quando Davi teve um filho, fruto de uma relação de adultério, e nasceu aquela criança, e a criança estava muito mal de saúde. O segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 e 17, dizem assim: Davi buscou a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Davi estava prostrado, por causa de uma doença, na vida de uma criança, que depois veio a morrer. A doença traz a tribulação, é aquela situação daquela mulher que vai fazer um exame de rotina, vai fazer lá o seu preventivo, e o médico ou a médica passa uma série de exames, às vezes naquele primeiro momento de exame, o médico perceba alguma coisa distinta, ou às vezes até aquela mulher que vai com uma queixa no seu seio e diz para o médico: doutor ou doutora, e ele pede uma série de exames sem dizer o que ele talvez já esteja suspeitando. E ela volta ao médico com seus exames. Quantas vezes isso acontece? E o médico abre aqueles exames. Que momento difícil para esse profissional. E ele diz: olha, você está com problema sério. Você está com câncer.
E ele já se espalhou. E você precisa ser submetido a uma extração do seu seio, numa tentativa de salvar sua vida. Imagine a mulher saindo do consultório médico diante dessa notícia. O chão desaparece. Isso é tribulação. Eu nunca vou me esquecer. Um casal que fazia parte de nossa igreja, muitos anos atrás, ainda nos reuníamos lá fora. E eles tinham 2 filhos pequenos. Um dos filhos, e os mais antigos que me veem e ouvem agora talvez se lembrem, o menino vinha com uma febre que não passava. Foram feitos todos os exames. O irmão querido, médico, membro da nossa igreja, Dr. Marcos Caseira, que está lá em Maceió, que era diácono da nossa igreja naquela época, ele teve acesso aos exames e disse: pastor, é muito sério. É uma leucemia gravíssima. Gravíssima. E sabe o que nós fizemos? Fomos com um grupo de pessoas. Eu diria que essa foi uma das experiências mais duras que eu já vivi no ministério. Fomos um grupo de irmãos da igreja visitar aquele casal. Nos receberam com alegria. Pastor e um grupo de irmãos, para dar a notícia a eles da gravidade do problema. Meus irmãos, você não imagina. Como é que a gente entra no assunto? Como é que a gente toca? Chegamos, oramos e tivemos de dizer: olha, o exame acusou uma leucemia gravíssima. Para os irmãos terem ideia, no dia seguinte, nós fomos buscar uma outra avaliação numa clínica em Niterói. Eu fui com um casal. Aquele momento de espera da resposta na recepção, parecia que o tempo não passava. O casal lá com o médico, depois eles saíram, e a gente aguardando para o médico dar um retorno, e eu aflito porque o tempo não passava. Até que o médico confirmou a gravidade. No outro dia, nós estávamos indo para Campinas, num centro referência de tratamento de câncer infantil, o Hospital Dr. Boldrini, em Campinas. Que tribulação. Quem de nós aqui está ali? Vem por causa de uma doença. Ela pode vir também por causa da perda de uma pessoa querida. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e ele diz assim, verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Perda de um ente querido é uma tribulação. É uma tribulação. Não é verdade? Quem de nós está livre disso? Quem de nós pode dizer, pastor, na minha casa não? Não, senhores, irmão. Não, senhores. Agora, essa semana, um querido irmão membro da nossa igreja, seu pai passou mal. Um abraço para esse irmão querido. Infarto fulminante. Quem de nós está ali? Às vezes eu sento na minha sala e fico pensando assim, meu Deus, a gente amanhece, mas não sabe se anoitece. Não é verdade? A gente sai de casa cheio de esperança, nem considera, mas pode não voltar. Você já pensou nisso? Na verdade, não vale nem a pena pensar. Porque se pensar, você entra em depressão. Você não quer sair de casa, mas pode morrer em casa. Aí você não quer sair do quarto, mas pode morrer no quarto. Então eu quero que você entenda, irmão e amigo, que pode vir
em razão da perda de um ente querido. Paulo escreve aos Tessalonicenses: olha, eu quero que vocês não se entristeçam em demasia, como os outros que não têm esperança. Mas eu quero voltar ao texto, porque qual é a mensagem principal desse texto? É que a tribulação, ela é didática. O apóstolo Paulo diz assim no verso de número 4, o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar quem? Os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Uma pessoa que passa por uma grande tribulação, ela é a pessoa mais indicada para consolar outro que esteja naquela tribulação pela qual ela passou. Porque ela viveu na carne, na pele, sabe muito bem. É didática. Aqui mesmo, no capítulo 4, no verso de número 17, o apóstolo Paulo agrega à tribulação um verbo. Ele diz assim, verso 17, capítulo 4, 2 aos Coríntios: pois a nossa leve e momentânea tribulação, ele usa um verbo, produz. Ou seja, a tribulação tem a capacidade de construir algo, produzir é construir, edificar. Ela é muitas vezes incompreensível. E ela não é o fim em si mesmo. Deus nos consola em toda a nossa tribulação. Agora preste bem atenção, que ser consolado não significa necessariamente que o problema vai ser resolvido do jeito que nós desejamos. E isto tem a ver com a soberania de Deus. Eu gosto muito de Abacuque, capítulo 3, porque é a mensagem que esse tempo precisa ouvir. Especialmente os crentes que se relacionam com Deus numa perspectiva de barganha, de troca, de merecimento. De quem se aproxima de Deus e o serve na expectativa de ser servido. Abacuque, capítulo 3, ele desconstrói isso. Quando ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Pense numa sociedade que vivia da agricultura e da pecuária. Do alimento que saía direto do campo e vinha para a mesa. Se alguma geada, se algum gafanhoto, se alguma coisa qualquer, um incêndio, consumisse aquela plantação, o alimento não viria para a mesa. Se o animal morresse de alguma forma, não haveria o leite, não haveria a carne, não haveria o couro, tudo se perdia. Então Abacuque, ele coloca essa visão de que, ainda que isso tudo aconteça, ele diz assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Quantas pessoas há que servem a Deus em razão das circunstâncias? Eu vejo muitas vezes pessoas que saem da igreja porque vieram da forma equivocada. E quem entra de forma equivocada não vai ficar. Por exemplo, o indivíduo que vem com a expectativa de que eu vou ser abençoado aqui. Eu estou com um problema e meu problema vai ser resolvido aqui. Deus é soberano para dizer: sim, eu vou te abençoar e vou resolver seu problema. Sim ou não?
Mas se ele disser não ao seu pedido, ele continua sendo Deus. Se ele disser, aguarda mais, aguarda 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele continua sendo Deus. E há pessoas que pensam, se Deus não me abençoar, aí como vai demorando, elas começam a viajar, aí vão para outra. Onde na mente delas, a resposta vai vir de forma mais veloz. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Quantos estão entendendo aqui? O que eu quero que você entenda é que a tribulação é didática. Ela produz. Ela esculpe em nós alguns valores que só a tribulação pode produzir. Nós aprendemos mais na dor do que na festa. Sabia disso? Se eu perguntar aqui a alguém, se você lembra o que comeu hoje no almoço, talvez não se lembre. Eu me lembro. Um almoço extraordinário do Dia dos Pais que a minha esposa fez. Eu desfrutamos, não é isso? Que coisa linda. Me lembro. Mas se eu perguntar a você, qual foi o presente que você ganhou no Natal do ano passado? E no Natal de 5 anos atrás? Quem é que lembra? Levanta a mão. Quem é que não lembra? Levanta a mão. Eu estou falando 5 anos. Eu estou falando 2 anos. Quem é que lembra do que recebeu de presente 2 anos atrás? Quem é que não lembra? Agora pergunte para uma mãe que perdeu um filho há 30 anos. Eu já contei aqui na igreja, vou repetir. Meu saudoso pastor, Oswaldo Rones, vou contar outra vez essa história, que me impressionou e me impressiona ainda hoje. Foi pastor aqui em Barra do Piraí, já é falecido, faleceu com mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Isso porque, quando ele tinha 80 e poucos anos, o médico disse, olha, o senhor, não sei não. Ele falou assim, eu pedi a Deus 100 anos. Eu fiquei pensando, imagina se ele pedisse 150. E eu me lembro, uma ocasião que ele veio aqui em Barra do Piraí. Ele pastoreou aqui, perdeu um filho aqui. Na primeira rua, na Moreira dos Santos, antes da primeira igreja, naquela esquina, os mais antigos sabem ali, naquela esquina, ele perdeu um filho. E quando ele esteve aqui, já haviam passado 50 anos da morte daquele menino. Ele disse assim, Celso, eu quero ir lá no cemitério ver a sepultura onde meu filho foi colocado, com 8 anos de idade. Eu estava com o casal, Dona Evangelina, Pastor Rones, os 2 já falecidos, descansam no Senhor. Parei o carro em frente ao cemitério. E ela disse assim, eu não vou não gosto disso. O Oswaldo insiste nisso. 50 anos depois, gente, eu ouvi isso, eu fiquei tão impressionado. Nós fomos subindo, ele conseguiu achar onde estava a sepultura do menino, o corpo sepultado aqui em Barra do Piraí. 50 anos depois. Eu fiquei só observando. Quando ele tirava o mato, as ervas daninhas que estavam tomando aquela sepultura, e enquanto ele tirava, as lágrimas escorriam. Sabe por quê? A dor a gente não esquece. Tribulação é didática. Há pessoas que só vão aprender por meio da tribulação. Não tem outro caminho. Por isso que a gente precisa dizer, Senhor, tem misericórdia, porque eu não quero ser um daqueles que só aprende com a tribulação. Está entendendo? Então, Paulo está dizendo que ela é didática, ela visa nos preparar, e quando nós vencemos a nossa tribulação, nós nos tornamos aptos a abençoar outros. Mas eu quero, em último lugar, dizer que esse texto
onde para cada tribulação, Paulo fala de uma consolação. A tribulação nos ajuda a compreender quem é Deus. Eu acho linda a introdução que o apóstolo Paulo faz. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que nos amou tanto e deu Jesus para nos salvar. O Deus que, não obstante a nossa condição de pecadores, nos amou tanto e deu seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Aliás, a mensagem de Paulo, ela não exclui, ou melhor, ela enfatiza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelo pecador. O Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que nos amou tanto. O Deus que nos conhece. Sabe das nossas contradições, das nossas sombras, da nossa capacidade de atos de bondade, mas também da nossa capacidade de atos de maldade. O Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que a tribulação, ela, quando nós a vivemos, entendendo para cada tribulação, o Senhor dá uma consolação. Nós conhecemos o Deus da Bíblia. Jó viveu isso. Jó viveu isso. Em segundo lugar, a gente descobre que Deus, o Deus que Paulo compreende no meio da tribulação, é o Pai das misericórdias. Está aí. Pai das misericórdias. Essa expressão misericórdia é uma palavra latina, composição de duas palavras, miséria e coração. É o coração que cola com a pessoa que está em estado de miséria. Misericórdia é quando o meu coração se cola com o coração de alguém que está numa condição de miserabilidade. É ter compaixão. É a capacidade de sentir como o outro está sentindo. E Paulo diz, o Pai das misericórdias, que conhece as suas e as minhas misérias. A tribulação permite, então, que nós compreendamos isto, mas também aprendemos o Deus de toda a consolação. De toda a consolação. Essa palavra, consolação, ela é a palavra que serve para dar título ao Espírito Santo. Consolar não é necessariamente resolver um problema, repito, mas sim dar forças para enfrentar o problema e podermos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que não tem explicação. Nessa noite, eu quero convidar você a experimentar isso na sua vida. Quem sabe você que adentrou aqui essa congregação, vivendo um momento de grande tribulação, que precisava ouvir esta palavra. Quem sabe você que está me ouvindo agora em casa, em cujo coração o Espírito Santo está dizendo, você precisava dessa palavra. Deus que ama você.
Entenda que culto é adoração a Deus e oportunidade de pregar a palavra. Quem toca o coração não é o pregador, é o Espírito Santo. É Ele quem toca. E eu estou seguro que não há uma só pessoa que entrou aqui, ou que sintonizou o nosso canal no YouTube, que o fez sem que o Espírito Santo a esteja atraindo. Eu quero fazer nessa hora alguns convites. Primeiro deles, você que está aqui ou você que me ouve em casa, talvez enfrentando uma terrível tribulação. Eu quero que você saia daqui entendendo que para cada tribulação há uma consolação. Eu quero orar por você. Quero também convidar você que está aqui ou alguém que me ouve em casa, que nesta noite deseja conhecer o Deus, Pai de Jesus Cristo, que nos ama tanto, deu seu Filho para nos salvar, morrendo na cruz por nós, pecadores. Quero lhe convidar a entregar sua vida a Cristo. Então eu quero fazer nesse momento, esse momento de intercessão. Quero orar por você, que reconhece passando por uma grande luta e quer hoje conhecer o Deus, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E você, amigo que me ouve aqui ou em casa, que deseja hoje entregar o seu coração a Jesus, curve a sua cabeça para que nada lhe distraia. Você que deseja hoje entregar a sua vida a Cristo, quer conhecer Jesus, quer entregar seu coração para Ele, quer dizer, eu quero Jesus como meu Senhor hoje, como meu Salvador hoje. Eu vou fazer uma oração para lhe ajudar. Quero lhe convidar a fazer suas as minhas palavras, fazer sua a minha oração. Eu farei pausadamente, para que você possa repetir aqui ou em casa, essa oração simples de um pecador que deseja entregar o coração a Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus, venho à tua presença. Preciso tanto da tua graça. Nesta hora, eu quero entregar ao Senhor o meu coração. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, vem habitar em mim. A minha vida, eu a coloco em tuas mãos. Obrigado porque tu me amas, porque tu me perdoas e me aceitas como eu sou. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por saber que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Quero agora orar por você, irmão querido, talvez passando por uma grande luta, e
deseja que nós oremos em seu favor. Ó Deus, tu sabes aqueles entre nós que estão passando por uma grande tribulação, uma grande aflição, um tempo de grande angústia. Eu oro ao Senhor para que entendamos que para cada tribulação o Senhor envia uma consolação. Obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo chamado Consolador, que nos fortalece, que nos ajuda. Obrigado, Senhor. Eu oro por cada pessoa que nesta hora compreende que esta palavra vem ao seu encontro. E o faço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor. Se você orou comigo, querendo entregar a sua vida a Cristo, nós queremos lhe identificar e orar por você. Você que está aqui, se orou comigo, quer entregar seu coração a Jesus, eu quero lhe convidar a fazer uma coisa muito simples: levantar a sua mão, se você quiser fazer isso. Você que está me ouvindo e vendo em casa, coloca aí no chat: eu aceito, significando que você está aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Coloca aí: eu aceito. E você que está aqui, que orou comigo, que quer entregar sua vida a Jesus hoje, quer colocar seu coração hoje nas mãos do Senhor, eu quero lhe convidar a levantar uma das suas mãos, para que eu possa orar por você. Vamos ficar em pé, todos nós. Nós vamos cantar aqui um louvor. Quem sabe alguém passando por uma grande tribulação: pastor, ore por mim. Pastor, ore por mim, eu preciso muito da graça de Deus na minha vida. Alguém assim, nessa condição? Ali, uma pessoa, Deus te abençoe, filho. Alguém mais? Aqui também. Alguém mais? Lá, outra pessoa. Não é vergonha, não, de jeito nenhum, ao contrário. Igreja é lugar de oração. Ali uma outra pessoa também. Vamos cantar o louvor, adorando ao Senhor nosso Deus.